Estou lendo um estudo do Novo Testamento, estou na introdução, página 1527. A influência permanente de Paulo. Não há dúvida acerca da originalidade extraordinária da mente de Paulo. Ronald Knox foi muito feliz quando disse: esse Paulo não era uma mente ordinária, sensível, mais destemido, lógico, mais poético, infinitamente afável com os escrúpulos dos outros, porém inflexível em sua honestidade. Por ser um instrumento muito sensível, vai interpretar a melodia do pensamento cristão de sua maneira. Precisamos ouvir pacientemente, permitindo-lhe a sua própria escolha de linguagem, não tentando afixar às suas palavras um significado que desde então tem se tornado técnico, não permitindo que a nossa mente seja perturbada pelos ecos de controvérsias posteriores. Você precisa ir ao encontro de S. Paulo com olhos novos se quiser sentir a sua mágica. Ao pensarmos na influência duradoura de Paulo sobre o cristianismo, devemos primeiramente levar em consideração que, apesar da sua grande originalidade, a sua dívida para com seus predecessores era real. A mensagem cristã não começou com Paulo. Ele a compartilhava com os outros apóstolos. Ele extraiu alguns aspectos de algumas palavras do Senhor para reforçar o seu ensino em diversos pontos. Daí ele dá as referências: Atos 20, 35, 1 Coríntios 7, 10, 9, 14, 11, 23, 1 Timóteo 5, 18. Ele usou o Antigo Testamento como indicação para a verdade do Evangelho Apostólico. Romanos 1, 2, 1 Coríntios 15, 3, etc. A concepção que o apóstolo tinha de Cristo, obviamente, deixa muito a cristologia dos cristãos que o precederam, como também ocorreu com a sua doutrina do Espírito. Em sua época, ele foi um baluarte da verdade de Deus. Até mesmo outro apóstolo precisa ser corrigido quando os princípios vitais do Evangelho estão em jogo. Gálatas 2:11. Embora admitamos com prazer a dívida que Paulo tinha com outros, como fizemos acima, não podemos cair no erro de diminuí-lo em tamanho, de perdermos a sua grandeza. Isso é exatamente o que H.J. Schweppes pensa que aconteceu na igreja primitiva. As cartas de Paulo, embora lidas com devoção, raramente eram compreendidas. Nenhum outro apóstolo possuía uma teologia tão marcante e vívida, uma personalidade tão bem definida. A igreja não estava em condições de dirigir uma figura tão grande. Hoje isso já não é assim. Cristãos de todas as linhas dogmáticas e em todo o mundo passaram a perceber o seu significado permanente. Durante os séculos da história da igreja, o ensino de Paulo tem se mostrado formativo em muitos dos principais pontos de virada da história cristã e em alguns dos principais expoentes de suas verdades. Quer pensemos em Agostinho, Lutero, Wesley ou Calbart, a voz de Paulo tem sido ouvida ao longo dos anos. Não podemos concluir de forma melhor esse estudo do que extraindo algumas ideias das palavras de Donald Cogan, arcebispo de Cantuária. Eu diria que sempre que se obteve uma nova percepção das verdades que estão no coração do Evangelho de São Paulo, então houve um avivamento na verdadeira religião. E se você me perguntar por que eu creio que a história aponta tão claramente para essa lição, a minha resposta seria que eu creio que São Paulo foi o intérprete mais notável da mente de Cristo que jamais viveu. A sua linguagem diferia grandemente da do seu mestre, mas as suas grandes doutrinas eram derivadas dele.
Aí estava o segredo dele, e ele ainda está aí para você descobri-lo se você quiser. E aí vem a bibliografias, né, as bibliografias falando acerca das bases que ele usa para expor esse texto, né? Aqui até olhar quem fala Paulo aqui, quem é CGD Rowley, é o cara que fala do apóstolo Paulo, né? E depois vem as cartas gerais já com F.F. Bruce introduz elas, as cartas gerais.